A vida não protege os fracos, ela esmaga. Ela não se importa com o que você sente e nem alivia sua dor. Ela não se importa em te dar tempo para se recuperar. Em vez disso, ela continua colocando obstáculos difíceis em seu caminho para te observar em silêncio se você vai desistir ou se vai continuar. A vida exige preparo emocional, como uma armadura para enfrentá-las, com firmeza, com postura, com presença. Porque enquanto você estiver se abalando por pessoas que te tiram do sério, por provocações, xingamentos ou por eventos externos que você não pode controlar, você ainda está longe do seu verdadeiro sucesso pessoal. O estoicismo foi criado para ensinar o ser humano a ser emocionalmente inabalável em meio ao caos da vida. Nasceu no meio da crise com um homem chamado Zenão de Cítio, que perdeu tudo o que tinha quando seu navio afundou. Por esse motivo, foi buscar respostas não na autopiedade, mas na sabedoria. E um dos maiores princípios do estoicismo é agir como se nada te afetasse, porque assim você elimina sua autossabotagem. Você evita as reações do estresse e logo você se torna mais livre, você pensa melhor, decide melhor porque reage com calma e clareza. Então hoje, prepare-se, pois eu separei um vídeo que você não verá em nenhum canal de estoicismo. O assunto de hoje vai te ajudar a construir uma mente inabalável, onde você não será mais atingido por situações externas e nem por pessoas que gostam de te ver com raiva, tristes. Quando você aprende isso que vou te passar hoje, isso te coloca na frente da maioria das pessoas, não somente no âmbito social, mas no profissional e no espiritual. Marco Aurélio dizia em suas meditações: se algo externo te aflige, a dor não se deve à coisa em si, mas à tua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Essa é uma das verdades mais poderosas que você vai ouvir. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: a dor que você sente não vem dos fatos, vem da forma como você interpreta os fatos. Um desprezo só dói se você acredita que ele define o seu valor. Uma falha só paralisa se você acredita que ela prova que você é um fracassado. Um comentário ofensivo só te derruba se você dá a ele o poder de validar sua identidade. Você já viu duas pessoas passando pela mesma situação, mas reagindo de formas completamente diferentes? Uma perde tudo e se destrói. A outra perde tudo e renasce mais forte. O que mudou? A estimativa, a interpretação, o filtro interno. É aí que mora o poder. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas você pode controlar a lente com que enxerga cada acontecimento. E quando você muda essa lente, você muda o impacto que o mundo tem sobre você. Marco Aurélio viveu em meio a guerras, traições, pestes, perdas. E mesmo assim, escreveu suas meditações com serenidade, com clareza, com sabedoria, porque ele entendeu. O mundo pode ser cruel, mas ele não tem o poder de controlar a sua mente, a menos que você entregue esse poder a ele. E você, quantas vezes entregou seu poder por impulsividade, por medo, por interpretação errada? Agora, imagine se diante de cada ofensa você escolhesse não se abalar. Se diante de cada perda você escolhesse crescer. Se diante de cada provocação você escolhesse o silêncio sábio e não a reação impensada. Isso não te tornaria fraco, isso te tornaria inabalável. Você pode revogar a qualquer momento o peso que colocou em algo que está te machucando. Você pode olhar para aquilo e dizer: isso não tem mais poder sobre mim.
Essa é a liberdade estoica. E essa pode ser a sua nova forma de viver. Haja como se nada te afetasse. Porque o mundo vai testar você sem piedade. Ele vai te empurrar nos dias em que você estiver mais frágil. Vai te expor ao ridículo quando você tentar crescer. Vai te deixar sozinho quando você mais precisar de apoio e ainda vai rir da sua dor, como se ela fosse fraqueza. Imagine que você está no ônibus, no trânsito, no mercado, e alguém te empurra, fala grosso, corta a sua frente, te trata com desprezo. No passado, você talvez responderia no mesmo tom. Mas e o que isso adiantava? Você chegava em casa mais cansado, mais estressado, e muitas vezes descontava até em quem não tinha nada a ver com aquilo. Agora, imagine agir diferente. Você respira fundo. Você não abaixa a cabeça, mas também não se rebaixa ao nível de quem vive no caos. Você apenas segue em frente, com elegância, com sobriedade, com controle. Isso é poder. É saber que nem todo ataque merece resposta, que sua paz é mais valiosa do que qualquer discussão de esquina. E quando chega em casa, você não leva o peso da raiva com você. Você está leve, inteiro, vitorioso, porque o verdadeiro vencedor do dia não é quem venceu os outros na briga de palavras, é quem venceu a si mesmo no silêncio da atitude. Agora pense numa situação ainda mais íntima, discussão dentro de casa, com o filho, o marido, a esposa, um parente. Alguém levanta o tom, te acusa, te provoca, cutuca seus pontos fracos. Você sente o sangue ferver, a resposta pronta na garganta, mas ao invés de gritar, você respira, olha nos olhos, fala com firmeza e calma. Você não cede ao impulso. Você mostra que a emoção está sob comando. E naquele instante, algo mágico acontece. Você muda a energia do ambiente. Você não perde o respeito. Você conquista mais. Porque você mostra maturidade, mostra postura, mostra que sua força não está na gritaria, está no seu domínio interno. Esse é o tipo de pessoa que o mundo respeita. E mais do que isso, esse é o tipo de pessoa que você começa a respeitar no espelho. Você está preparado para isso, porque aqui está a verdade que ninguém te contou. O mundo não respeita o frágil, ele explora, ele pressiona, ele julga. O mundo pisa em quem não aprendeu a levantar com firmeza. E o que você sente, pouco importa para ele. Você pode estar cansado, frustrado, no limite, mas a vida não vai parar por sua causa. As contas continuam chegando, as responsabilidades continuam batendo, e a realidade não espera o seu emocional se recompor. Por isso, ou você se fortalece ou será engolido. A primeira coisa que você precisa aprender é a se blindar emocionalmente. Blindar-se não é endurecer o coração, é proteger a sua paz, é construir uma armadura invisível contra tudo o que tenta te sabotar por dentro. E aqui está o ponto mais importante: o mundo não te testa para te destruir, ele te testa para te revelar. Quando a injustiça vier, você vai mostrar o quanto é justo. Quando a crítica vier, você vai mostrar o quanto é estável. Quando a provocação vier, você vai mostrar o quanto é centrado. Porque não é o caos que define um homem, é o comportamento que ele escolhe ter dentro do caos. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários agora: a minha paz não está à venda. Escreva com força, porque quando você declara, você treina sua mente para não mais reagir como um escravo emocional. Você assume o controle da sua fortaleza interior.
Você quer ser forte? Então pare de esperar que o mundo seja gentil. Comece a treinar sua mente para suportar o peso que os fracos não aguentam. Treine sua mente como um guerreiro treina sua espada, com disciplina, com presença, com consciência. A verdadeira força está em não se abalar. Porque enquanto os outros reagem como crianças feridas, você vai se portar como quem já conhece o próprio valor, como quem não se vende por aprovação, como quem não precisa revidar para provar nada. Esse é o verdadeiro estoicismo: ser firme sem ser frio, ser calmo sem ser apático, ser forte sem perder o coração. E quando você age assim, você não apenas sobrevive ao mundo, você o domina. Existe uma escolha silenciosa que você faz todos os dias. E talvez não perceba, mas ela define absolutamente tudo sobre sua vida. A escolha entre reagir ou responder. Reagir é automático, é impulsivo, é o grito da criança ferida que ainda vive em você. Responder é consciente, é maduro, é o ato de quem decidiu assumir o comando da própria mente. Epicteto dizia: ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Isso não é arrogância, isso é consciência. Você não controla o que te acontece, mas controla como interpreta o que acontece. E é essa interpretação que molda sua emoção, sua energia, sua atitude, o seu dia, a sua vida. Imagine isso: você recebe uma crítica. Na sua mente surge a opção: isso é um ataque, isso é injusto. Mas e se não for? E se for só um espelho, um teste, uma chance de crescer? A sua força não está no que dizem sobre você, está no significado que você decide dar. E quando você muda o significado, você muda o impacto. Você está no comando. Sempre esteve, e se hoje você sente que perdeu o controle, é porque entregou esse poder a pessoas, situações ou hábitos que não mereciam. Mas agora, respire fundo, retome, reconquiste, reescreva. A partir deste momento, comece a agir como alguém que está no volante, como alguém que decide o ritmo, a direção, o destino, porque o mundo vai tentar te desviar. Mas se você estiver no comando, ele nunca vai conseguir te parar. Escreva nos comentários agora: eu estou no comando. Escreva como um pacto, como uma declaração de guerra contra o caos interno. Porque toda vez que você reafirma isso, você educa o seu cérebro a se lembrar: você não está mais à mercê do mundo. Você está no leme, com a mente firme, com o olhar fixo e com a alma blindada. Esse é o início do seu domínio emocional. Existem dois tipos de força: a que faz barulho e a que impõe silêncio. A primeira quer provar algo para o mundo. A segunda não precisa provar nada. E quando você começa a agir como se nada te afetasse, não porque você é frio, mas porque você é sábio, as pessoas notam, o mundo sente, o respeito muda de tom. Você se torna alguém imprevisível, indomável, inexpugnável. Porque enquanto todos estão reagindo, discutindo, caindo em armadilhas emocionais, você está onde os grandes vivem, no centro de si mesmo. E é aí que está o segredo. Aquele que não reage não pode ser manipulado. Aquele que não reage não pode ser usado contra si mesmo. Aquele que não reage é livre. Não porque o mundo se tornou mais fácil, mas porque sua mente se tornou mais forte. Você entendeu que o controle externo é uma ilusão, que a única coisa que importa é a forma como você se mantém inteiro, mesmo quando tudo em volta tenta te quebrar. Isso é liderança, isso é poder, isso é a verdadeira liberdade. Agir como se nada te afetasse. Não é sobre ignorar a dor, é sobre não ser guiado por ela.
É sobre atravessar o caos com uma postura que diz, sem palavras: podem até me atingir, mas nunca vão me dobrar. Esse é o espírito estoico. Essa é a essência de quem lidera a própria alma, em silêncio. Nem todo barulho merece sua atenção, nem toda batalha merece sua presença. E quanto mais você evolui, mais seletivo você se torna com o que te afeta. A verdade é dura, mas libertadora. Nem tudo é digno da sua reação. Você não foi feito para responder a cada crítica, a cada olhar torto, a cada opinião vazia. Você está aqui para cumprir um propósito. E todo propósito exige foco. Por isso, o verdadeiro forte não é aquele que rebate tudo, é aquele que filtra, que entende o que merece resposta e o que só merece silêncio. Ignorar não é fraqueza, é inteligência emocional, é sabedoria de quem não entrega o próprio equilíbrio em troca de ruídos passageiros. Marco Aurélio, mesmo cercado de inimigos, crises e traições, não escrevia para atacar. Ele escrevia para lembrar a si mesmo que o maior campo de batalha não está fora, está dentro. E quando você escolhe ignorar uma provocação, você vence 2 vezes. Você poupa sua paz e desarma quem queria roubá-la. Na era da reatividade, ignorar é poder. É como dizer ao mundo: eu sou maior do que isso. Porque quem reage a tudo se perde de si. Mas quem escolhe o que merece sua energia se aproxima cada vez mais da sua verdadeira grandeza. Imagine que você acorda cedo, enfrenta trânsito, ônibus lotado, patrão difícil, contas vencendo, faz tudo certo. E mesmo assim parece que a vida te trata como se fosse invisível. Enquanto isso, você vê gente preguiçosa, sem caráter, crescendo na base da mentira. Parece que o mundo virou de cabeça para baixo. E aí vem aquele pensamento: será que vale a pena ser bom? Mas é aí que entra o estoicismo, não para te deixar frio, mas para te ensinar a resistir com dignidade. Marco Aurélio enfrentou inimigos escondidos dentro do próprio palácio. Mesmo sendo imperador, era traído, sabotado, criticado, mas nunca desceu ao nível dos outros. Ele escrevia: a melhor vingança é não se igualar àqueles que nos fazem mal. E no seu dia a dia isso pode significar tratar com educação alguém que te trata com desprezo. Fazer o que é certo mesmo quando ninguém reconhece. Continuar se levantando mesmo depois de tantas quedas. Você não age corretamente porque o mundo merece. Você age porque você merece viver com paz de espírito. Não se trata de fingir que nada dói. Se trata de não deixar que a dor mude quem você é. A verdade é que o mundo vai continuar sendo injusto, mas isso não precisa fazer de você alguém amargo, vingativo ou desmotivado. Você vai continuar acordando cedo. Você vai continuar fazendo o que precisa ser feito. Vai continuar dizendo não ao que te enfraquece. Porque você não age mais por emoção. Você age por decisão. E é essa constância que constrói respeito. Não o respeito dos outros, mas o respeito por si mesmo. Porque no fim das contas, o verdadeiro senso de justiça é saber que você não precisa do mundo aplaudindo. Você só precisa dormir em paz com quem você se tornou. A traição vem de onde você menos espera, de quem você ajudou, de quem você confiou, de quem dizia estar do seu lado. E quando ela vem, parece que o chão some. Você sente raiva, tristeza, um vazio difícil de explicar. A cabeça pergunta: como é que essa pessoa teve coragem? Será que tudo foi mentira? A verdade é uma só.
A traição revela mais sobre o caráter de quem trai do que sobre o seu. Mas atenção, o traidor quer que você se destrua. Quer ver você amargo, desesperado, vingativo. Porque assim ele vence duas vezes. Marco Aurélio, em meio a guerras, perdeu pessoas que considerava irmãos e foi traído por quem ele nomeou para o poder. Mas ele escreveu: quando ofendido, pergunte a si mesmo: estou agindo como a pessoa que desejo ser? Você não precisa se vingar. Você precisa se elevar, porque a melhor resposta à traição é não se rebaixar. E isso, no seu dia a dia, significa não implorar por explicações de quem não tem caráter. Não gastar sua energia tentando entender o imperdoável. Não deixar que a dor te transforme em algo que você nunca quis ser. A traição dói, mas ela também liberta. Liberta você da ilusão, do ciclo vicioso, do apego por quem não merecia lugar na sua vida. E acredite, depois que passa o choque, vem uma força que você nem sabia que existia. Você passa a valorizar mais a si mesmo, a ouvir mais sua intuição, a ser mais criterioso com quem entra na sua vida, porque agora você entendeu. Nem todo mundo merece o seu coração, mas você merece uma vida com paz e sem farsas. E quando a traição tentar gritar na sua mente, responda com a sua evolução. Na maioria das vezes, quem perde o controle, perde a razão. E quem fala demais, entrega tudo o que o inimigo queria saber. Agora escute com atenção. O silêncio é uma resposta, e muitas vezes é a mais inteligente de todas. Não responder não é fraqueza, é maturidade, é autocontrole. É você dizendo: eu não preciso provar nada para ninguém. O estoico não se apressa em explicar. Não reage na hora da provocação. Ele observa, analisa e só age quando for necessário. Porque ele sabe, toda explosão emocional vira arma contra você. Você fala demais e se arrepende. Você responde na raiva e perde o foco. Você tenta se justificar e dá poder a quem queria apenas te desequilibrar. Agora pense no seu dia a dia. Alguém faz uma piada maldosa com você no trabalho. Fique em silêncio, olhe nos olhos, deixe que o constrangimento o derrube. Alguém te desrespeita por mensagem? Não responda no calor. Espere. Se for para responder, que seja com clareza e sem pressa. Te acusaram injustamente? Se a sua verdade está limpa, o tempo vai te defender melhor do que qualquer palavra. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser igual àqueles que te ferem. E isso começa com o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio do guerreiro que escolhe onde colocar sua energia. Porque quem domina o silêncio, domina o jogo. Agora que você ouviu tudo isso, respire. Fique em silêncio por alguns segundos e pense em apenas uma coisa. Quantas vezes você se destruiu tentando provar algo para quem não merecia nem ouvir sua voz? A partir de hoje, isso acaba. A partir de hoje, você vai agir como se nada te afetasse, porque o mundo não respeita quem grita. O mundo respeita quem se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor quer fazer você desmoronar. Você não precisa avisar que está mudando. Você não precisa se justificar. Você só precisa ser inabalável. E isso não quer dizer que você vai deixar de sentir. Quer dizer que você vai sentir sem se perder. Então levante a cabeça, seja quem ninguém consegue manipular, seja quem não reage por impulso, seja quem protege a própria paz como um rei protege seu castelo. Porque quando você age como se nada te afetasse,
As pessoas pensam duas vezes antes de te testar. A vida começa a te respeitar. E o mundo te vê como ele realmente admira. Alguém forte, calado e pronto.